A história oficial da Operação High Jump em 1946 era simples e clara. A Marinha dos Estados Unidos enviou uma grande força-tarefa à Antártida sob o comando do contra-almirante Richard Byrd. A missão, de acordo com comunicados à imprensa, era testar homens e equipamentos em condições de frio extremo, mapear a costa inexplorada e treinar para possíveis operações polares em uma nova era de alcance global. O comboio incluía um porta-aviões, contra-torpedeiros, navios de abastecimento e aeronaves equipadas com esquis especiais e estruturas reforçadas. Fotógrafos e jornalistas estavam integrados. Os noticiários mostravam icebergs, marinheiros corajosos e a bandeira americana tremulando ao vento polar. As ordens de serviço não oficiais, trancadas num cofre a bordo do navio almirante de Byrd, eram diferentes. Os briefings de inteligência antes da partida falavam de submarinos alemães que se renderam tarde, de rumores de que alguns se dirigiram para o sul em vez de para casa, de mensagens interceptadas nos últimos meses da guerra que faziam referência a uma estação Drey na terra da Rainha Maud. Havia relatos de baleeiros noruegueses sobre luzes estranhas sob o gelo e acampamentos abandonados com equipamentos demasiado avançados para simples estações meteorológicas. A guerra tinha acabado, mas o medo de que algo tivesse sido deixado para trás, não. Byrd recebeu ordens para procurar bases. Não os habituais bunkers e depósitos de combustível, mas qualquer coisa que sugerisse investigação. Antenas, cabos, máquinas desconhecidas. Deram-lhe uma pasta fina que continha traduções de documentos alemães capturados. Uma página mencionava Himmelsresonanz, ressonância celeste. Outra falava de Signale vom Wanderer, sinais do Wanderer. O analista que preparou o arquivo rabiscou uma nota na margem. Objeto desconhecido, possível cometa de longo período, trajetória ligada a órbitas planetárias. Eles ainda não tinham o nome 3I/Atlas. Tinham pistas, uma curva em mapas estelares antigos, um padrão no ruído de rádio, o suficiente para fazê-los enviar naves ao lugar mais distante da Terra. A High Jump estabeleceu uma base principal na plataforma de gelo Ross. A partir daí, os voos espalharam-se por todo o continente. Alguns seguiram as linhas de pesquisa planeadas. Outros desviaram-se, silenciosamente, usando coordenadas não marcadas em nenhum mapa público. Um desses voos, um avião bimotor carregado com combustível extra e uma pequena equipa de especialistas, dirigiu-se para a terra da Rainha Maud. Voaram durante horas sobre gelo sem características. Então, o terreno mudou. Picos irregulares, rochas expostas. O vento varria os vales onde o gelo era mais fino. O piloto reconheceu um padrão a partir de fotografias tiradas pela expedição alemã em 1938. As mesmas montanhas, os mesmos penhascos. Num vale, ele viu objetos na neve que não pertenciam àquele lugar. Metal, angulares. Não eram rochas. Eles pousaram numa extensão plana de gelo a favor do vento. A equipa desembarcou. O vento cortava suas roupas. O ar tinha um gosto forte e seco. Eles caminharam com dificuldade em direção aos objetos. Era um acampamento, ou o que restava dele. Cabanas pré-fabricadas parcialmente destruídas pela neve. Fogões de barril enferrujados. Tambores de combustível espalhados e vazios. As marcas nas cabanas eram alemãs. Águias desbotadas. As letras St. Drey estampadas numa porta. Estação Drey. Dentro da cabana principal, encontraram mesas viradas, papéis espalhados, equipamentos tombados. Mas não havia sinais de luta. Nenhum buraco de bala. Nenhum sangue. Parecia que os ocupantes tinham partido às pressas e nunca mais voltado. Encontraram um livro de registros. A última entrada
datava de 1941. Uma breve nota sobre desligar os instrumentos. Uma ordem para proteger a caverna. A caverna não ficava longe. Uma fenda na rocha escura, na base de uma crista. A neve ao redor estava estranhamente lisa, como se tivesse sido compactada e recompactada muitas vezes. O líder da equipa, um tenente da Marinha com formação em engenharia, liderou o caminho para dentro. O ar ficou mais quente à medida que desciam. A respiração deles parou de soltar vapor. O gelo nas paredes ficou mais fino. Depois desapareceu. A câmara no final do túnel os deixou sem fôlego de uma maneira diferente. As paredes estavam esculpidas. Linhas, círculos, pontos que formavam constelações quando os olhos os traçavam. O tenente não reconheceu os padrões, mas o civil que o acompanhava reconheceu. Era um astrônomo que integrava a expedição como consultor meteorológico. Ele viu campos estelares, familiares, mas errados, inclinados, como se fossem vistos de outro lugar do sistema solar. No chão, montado numa estrutura rudimentar de aço alemão, havia algo completamente diferente. Um anel de metal escuro, na altura da cintura, cravejado de pequenas saliências que pareciam botões de afinação. Fios iam do anel até um conjunto de equipamentos improvisados a partir de componentes de rádio alemães. Tubos de vácuo, bobinas, um ecrã de osciloscópio que se tinha rachado com o frio. O anel em si não tinha marcas, nenhuma placa do fabricante, sem números de série. O metal era liso, liso demais. Quando o tenente bateu nele com a mão enluvada, ele emitiu um som surdo. Eles não ligaram nada. As ordens eram claras. Não ligar equipamentos estranhos. Em vez disso, fotografaram tudo. Cada conexão de fio. Cada configuração do dial. O astrônomo esboçou as gravuras nas paredes da melhor maneira que pôde. Ele notou uma curva mais profunda do que as outras. Uma linha curva cruzando círculos que ele interpretou como órbitas planetárias. Ao lado, em alemão moderno, alguém havia escrito Bahn des Wanderers, Caminho do Viajante. Numa prateleira perto do equipamento, encontraram um caderno. Capas congeladas, páginas rígidas. Dentro, uma caligrafia alemã apertada. Diagramas do anel, equações, referências a Einkopplung in das Netz, acoplamento na rede. Uma página mostrava um gráfico de frequência ao longo do tempo. A linha atingia o pico em torno de um ponto rotulado, Durchgang in innerem System, circa Jahr 2000, passagem pelo sistema interno, por volta do ano 2000. O tenente perguntou ao astrônomo se algum cometa conhecido correspondia a esse caminho. O astrônomo abanou a cabeça. Os cometas conhecidos tinham ciclos curtos e previsíveis, ou retornos longos mapeados séculos atrás. Esta órbita era diferente. Alta inclinação, profundamente elíptica. Algo que veio de muito além de Plutão, cortou o plano planetário e depois desapareceu de volta na escuridão. Eles não tinham um nome para isso, mas mais tarde, quando o 3I/Atlas foi catalogado, alguém sobreporia a curva alemã na trajetória moderna e sentiria arrepios ao perceber que elas coincidiam. Eles relataram suas descobertas a Byrd por rádio codificado. O resumo foi cuidadoso. Descreveram uma estação de pesquisa alemã abandonada, equipamento de rádio incomum, uma caverna com gravuras do céu. Não mencionaram o caderno em detalhes. Isso foi para uma bolsa diferente, marcado como pessoal para o almirante. A resposta veio mais rápido do que o esperado. Eles deveriam documentar o local completamente, levar o que pudessem carregar e destruir tudo o que não pudessem remover. A ordem de destruição os surpreendeu. Os cientistas instintivamente queriam preservar, estudar. Mas o oficial de inteligência da equipa acenou com a cabeça, sombrio.
Se os alemães estavam a usar este equipamento para se conectar a algo, ninguém em Washington queria que mais ninguém o descobrisse, fosse amigo ou não. Colocaram explosivos na cabana, no túnel, ao redor do anel. O engenheiro argumentou contra a demolição da câmara em si. A rocha era antiga. As gravuras podiam ser anteriores a qualquer cultura humana que conheciam. Explodi-la apagaria algo único. O oficial de inteligência rejeitou a sua opinião. "Não somos arqueólogos", disse ele. "Estamos aqui para garantir que ninguém possa ligar esta coisa novamente." Antes de partirem, o astrônomo deu uma última olhada nas esculturas. O feixe de luz da sua lanterna incidiu sobre uma secção que ele não tinha notado antes. Um pequeno símbolo gravado perto do ponto mais profundo do caminho do Wanderer. 2 círculos e uma linha. Isso lembrou-lhe diagramas esquemáticos de tubos de vácuo, ou de um cometa com uma cauda cruzando uma esfera. Ele não teve tempo de copiá-lo. O oficial chamou-o de volta. Eles subiram correndo pelo túnel. A neve atingia seus rostos enquanto corriam para o avião. As cargas explodiram minutos após a decolagem. O solo tremeu. Uma nuvem de poeira de gelo subiu atrás deles, brevemente visível na janela lateral antes que o vento a dissipasse. De volta à nave principal, Bird leu o relatório completo. Ele já tinha visto coisas estranhas antes. Miragens sobre o gelo polar. Refração atmosférica, que distorcia a luz. Mas câmaras esculpidas sob rochas e anéis construídos com metal desconhecido, sintonizados com frequências ligadas a um cometa desconhecido, eram diferentes. Ele espalhou o caderno alemão e os esboços americanos sobre a sua secretária. A curva da trajetória do Wanderer cortava ambos. Ele traçou-a com o dedo. Ele fez uma pergunta ao astrônomo. Se este objeto vier quando dizem que virá, onde será visível? A resposta foi cautelosa. De ambos os hemisférios, senhor, em pontos diferentes. A sua inclinação é alta. Passará sobre as regiões polares, norte e sul. De polo a polo. A frase ficou na mente de Bird. Ele pensou no anel na caverna, nas notas alemãs sobre a conexão em uma rede, nos rumores de que alguns no Reich acreditavam nas teorias da Terra Oca, não como mito, mas como geometria. Uma maneira de pensar sobre trajetórias através de campos gravitacionais. Semanas depois, a Operação High Jump terminou repentinamente. As razões oficiais citaram o clima. Falhas de equipamento. A necessidade de conservar recursos. Extraoficialmente, os homens que estiveram lá falaram de acidentes, aviões perdidos sob céu limpo, bússolas girando em momentos estranhos, uma sensação de que algo não os queria lá. Eles partiram mais cedo do que o planejado. Os navios viraram para o norte, deixando para trás equipamentos embalados às pressas e perguntas sem resposta sob quilômetros de gelo. No caminho de volta para casa, Bird parou no Chile. Ele deu uma entrevista a um jornal local. O jornalista esperava ouvir falar de pinguins e coragem. Em vez disso, Bird falou cuidadosamente sobre o futuro, sobre um novo tipo de perigo. Ele disse que os Estados Unidos deveriam se preparar para se defender contra objetos que podem voar de um polo a outro a velocidades incríveis. A citação foi publicada, em seguida, discretamente minimizada na cobertura americana. Para a maioria dos leitores, parecia uma referência a aeronaves ou foguetes de longo alcance. Aqueles que viram o anel na caverna ouviram outra coisa. Ouviram um homem que se debruçara sobre notas alemãs, sobre um cometa que cruzaria os céus sobre ambos os polos e desencadearia uma rede de respostas em lugares que os humanos mal compreendiam. Décadas mais tarde, quando o 3I/Atlas
foi finalmente localizado a cair da escuridão. Um analista reformado num arquivo americano retirou o ficheiro High Jump de Byrd. Ele sobrepôs a trajetória moderna à antiga curva alemã. Elas coincidiam com a espessura de uma linha de lápis. Ele virou a página com a frase traduzida Sinais do Wanderer. Na margem, acrescentado por outra mão anos após a tradução original, alguém tinha escrito 3 caracteres: 3IA. O interrogatório ocorreu numa pequena sala, num edifício em Washington, que ainda não tinha um nome oficial. O almirante Byrd sentou-se numa extremidade de uma mesa simples. À sua frente estavam 3 homens de fato que nunca revelaram as suas patentes. Um estenógrafo sentou-se ao lado, com a cabeça inclinada sobre uma máquina que clicava suavemente no silêncio. Sobre a mesa havia uma pasta marcada com o selo da inteligência naval e outra mais fina com cópias das notas alemãs tiradas da estação Drey. Começaram com perguntas de rotina: condições meteorológicas, desafios logísticos, espessura do gelo. Todas as coisas que entrariam em relatórios públicos e manuais de treino. Byrd respondeu pacientemente. Ele já tinha feito isso antes. Expedições, comissões, briefings. Ele conhecia o ritmo. Então, um dos homens de fato abriu a pasta mais fina e deslizou uma fotografia pela mesa. Ela mostrava o anel na caverna, o metal escuro, o conjunto de equipamentos construído ao seu redor, as marcas fracas de giz no chão, onde botas americanas tinham riscado pegadas alemãs. O homem bateu na foto com um dedo. Descreva esta instalação, disse ele. Byrd descreveu. As dimensões, os materiais, a forma como o anel parecia estranho ao olhar, como se os olhos não conseguissem captar bem as suas bordas. Contou-lhes sobre o osciloscópio rachado, os botões de sintonia ajustados para frequências fora das bandas normais de comunicação, o caderno que mencionava a ligação a uma rede ligada à trajetória de um objeto a que chamavam Wanderer. O segundo homem deslizou outro papel para a frente, uma curva desenhada à mão sobreposta a um esquema do sistema solar, a órbita alemã. O nosso pessoal em Anápolis analisou estes números, disse ele. Eles dizem que não é um disparate. Se estas equações estiverem corretas, seja lá o que for este Wanderer, vem de muito longe, atravessa a nossa vizinhança e depois parte novamente numa órbita muito longa. Eles dizem que ele chegará mais perto por volta da virada do século. Byrd acenou com a cabeça. Isso corresponde ao que o nosso astrônomo estimou. O primeiro homem inclinou-se para a frente. Almirante, acredita que os alemães construíram este dispositivo? Byrd ponderou a sua resposta. Eles montaram-no, disse ele. Se construíram o anel em si é outra questão. O metal não correspondia a nada que conhecemos. Sem marcas, sem códigos de fabrico. Construíram o suporte à sua volta. Eles ligaram-no aos seus rádios. Sintonizaram-no. Mas o seu núcleo parecia mais antigo. Mais antigo do que o quê? Perguntou o terceiro homem. Mais antigo do que o Reich, disse Byrd. Mais antigo do que nós. Eles perguntaram sobre as gravuras. O céu nas paredes. A linha que marcava o caminho do Wanderer. Byrd descreveu-as com o mesmo tom calmo que usou para relatar o consumo de combustível e a velocidade do vento. Os homens de fato ouviram sem interromper. Quando ele terminou, o segundo homem fechou a pasta. Compreende, almirante, disse ele, que nada do que nos contou hoje pode fazer parte do registro oficial. Byrd quase se riu. Essa tem sido a história da minha vida, disse ele. Eles não sorriram. Em vez disso, falaram sobre política, sobre o que aconteceria a seguir. O anel tinha sido enterrado sob toneladas de rocha e gelo. O acampamento destruído.
a caverna desmoronada. A narrativa oficial da High Jump continuaria sendo treinamento e mapeamento. Qualquer menção a bases alemãs seria limitada a depósitos de combustível e estações meteorológicas mundanas. Quanto ao Wanderer, ele seria registrado em um arquivo separado, classificado, circulado apenas entre um pequeno grupo que coordenava programas de observação de longo alcance. Os Estados Unidos, disse o homem, observariam o céu, silenciosamente, sem anúncios públicos, sem especulações. Se esse objeto existisse, eles saberiam quando ele chegasse, e estariam prontos para ver como os planetas reagiriam. Byrd fez uma pergunta. E se os alemães não fossem os primeiros a encontrar aquela caverna? A sala ficou em silêncio. Ele descreveu a sensação que teve no túnel, a maneira como as paredes lisas de rocha apresentavam sinais de idade que não combinavam com os cortes recentes dos alemães ao redor da entrada. A forma como as gravuras se sobrepunham, algumas linhas nítidas, outras desgastadas, como se tivessem sido traçadas e retrabalhadas ao longo de vastos períodos de tempo. O facto de o anel estar assente numa estrutura de aço bruto que claramente não pertencia ao chão de pedra por baixo dele. Alguém gravou esses mapas muito antes de os homens voarem para sul em navios, disse ele. Alguém observou aquele Wanderer antes de nós. Os homens de fato não responderam. Um deles fez uma anotação num bloco. Outro fechou a pasta. As teclas do estenógrafo clicaram por mais alguns minutos. Então, a sessão terminou. A transcrição daquela reunião foi digitada em triplicata. Uma cópia foi para o arquivo de segurança pessoal de Byrd. Outra foi para os registros da inteligência naval. A terceira foi colocada em um arquivo menor que continha documentos relacionados a fenômenos incomuns com potencial significado militar. Anos mais tarde, quando os arquivos foram reembalados e movidos, uma dessas cópias desapareceu. Décadas se passaram. No final dos anos 90, o nome 3I/Atlas foi atribuído. Telescópios rastreavam sua trajetória. Dados eram inseridos em computadores que atualizavam efemérides e traçavam posições futuras décadas à frente. A maioria dos astrônomos envolvidos tratava isso como uma curiosidade científica, um objeto interestelar em uma longa e estranha órbita. Interessante, exótico, mas apenas mais uma coisa para medir. Num escritório sem janelas, um analista retirou uma curva antiga de um arquivo amarelado e colocou-a sobre a trajetória moderna num monitor. A correspondência ainda estava lá. A linha a lápis alemã e o modelo digital, separados por 60 anos e uma guerra, traçavam o mesmo caminho. Ele recuperou a transcrição do interrogatório que sobreviveu. Leu as respostas comedidas de Byrd. A breve menção aos sinais. As notas sobre frequências para as quais nenhum transmissor terrestre tinha sido construído. A observação de que o anel não parecia ter sido feito pelo homem. Num bloco separado, o analista escreveu uma única frase. Se um dispositivo sintonizado com o Wanderer existia sob as rochas da Antártida em 1940, e esse dispositivo estava a responder ao mesmo objeto que agora chamamos de 3I/Atlas, então somos pelo menos a segunda civilização a construir hardware para uma rede que ainda não compreendemos. Ele sublinhou, segunda. A nota nunca saiu da sala. Quando o 3I/Atlas fez a sua próxima aproximação e os instrumentos em todo o mundo se acenderam com sinais ligados à sua passagem, ninguém mencionou a Operação High Jump em briefings públicos. Ninguém falou da estação Drey, do anel na caverna ou da órbita desenhada por uma mão alemã. A narrativa oficial centrou-se nas origens interestelares e na composição química. Mas, em privado,
um grupo muito pequeno mantinha os olhos nos polos. Os satélites monitorizavam os padrões aurorais em busca de anomalias que não correspondessem à atividade solar. O radar profundo observava as mudanças no gelo onde ficava o túnel desmoronado. Os sismômetros escutavam tremores rítmicos com períodos que correspondiam ao pulso do cometa. O software sinalizava quaisquer rajadas repentinas e coerentes em frequências estranhas, vindas da direção da Terra da Rainha Maud. Na maioria dos dias havia apenas ruído. Então, durante uma passagem, um sensor registrou um sinal fraco e de banda estreita que subia do interior da Antártida, ecoando uma frequência que o 3I/Atlas tinha acabado de varrer minutos antes na escuridão acima do lado oposto do planeta. A explosão durou menos de 1 segundo. Foi registrada, marcada com a hora e arquivada num sistema que a etiquetou com uma palavra-chave antiga importada de uma cópia digitalizada de um caderno alemão. Wanderer,